Olá pessoal, vamos retomar as nossas revisões aqui de cálculo, começando aqui com as principais ideias a respeito de expoentes e radicais. Posteriormente vamos falar da fatoração de polinômios, vamos falar um pouquinho de frações racionais, frações onde a gente precisa operar polinômios, e vamos falar um pouquinho sobre o plano cartesiano, que é a primeira introdução aí às funções, extremamente importante aqui no nosso estudo. Inicialmente, vamos falar a respeito dos expoentes e radicais. Bom, um expoente, ou uma potência, né, apresenta para a gente uma série de propriedades que são importantes e que torna-se necessário que a gente consiga relembrar essas propriedades, porque facilitam na hora de você posteriormente estiver trabalhando com funções. Então, dentre essas propriedades, aqui tem 7 propriedades importantes para a gente relembrar. A primeira delas é relembrar o que é uma potência, né? Quando você tem um número x elevado a um n, significa que este número x se multiplica simultaneamente n vezes, né? Outra informação importante aqui é quando o expoente de uma potência é zero. Toda vez que o expoente de uma função é zero, todo número elevado a zero é 1, com exceção de zero. Zero elevado a zero não é definido na nossa operação. Quando nós temos um expoente negativo, um expoente negativo pode ser reescrito como sendo o próprio número no denominador com esse expoente positivo. Outra coisa importante da gente lembrar é o seguinte, que a raiz enésima de um número x, se o resultado dela for a, é porque a elevado a este número é igual a x. Ainda, quando o expoente for uma razão, então eu posso dizer que x elevado, por exemplo, a 1 sobre n é a mesma coisa que a raiz enésima de x. Ou seja, este n aqui, olha, representa exatamente o tipo de raiz que você tem. Então, se você tiver raiz x elevado a meio, significa que este 2 que estaria representando este n, viria aqui para dentro da raiz, ou seja, seria a raiz quadrada de x. Quando você tem também o expoente como sendo o número m dividido por n, é a mesma coisa. Isso aqui vai te dar a raiz de x elevado a m com a raiz enésima com n dentro da raiz. Tá? Como aparece ali no exemplo aqui ao lado. Ok? Além disso, uma convenção especial é que quando a gente tem uma raiz quadrada, a gente omite o 2 aqui dentro da raiz. Né? Então, quando você tem uma raiz de um certo número e não tem ninguém indicado aqui, é porque é raiz quadrada. Ok? Importante relembrar também que existem operações envolvendo potências. Então, se você tiver duas potências cujo número de base, que é o x aqui, são iguais, mas os expoentes forem diferentes, então você conserva a base e soma os expoentes. Se você tiver divisão de dois números, de duas potências, onde a base é igual, ambos aqui são x, se o numerador tem n, se o denominador tem m, então você mantém a base e subtrai os expoentes. Quando você tem um número x vezes y e o conjunto todo está elevado a n, isso é equivalente a elevar o primeiro a n e o segundo a n. Isso vale tanto para quando você tem um produto, quanto para quando você tem a razão entre os dois. Se você tiver um número elevado a uma potência e o conjunto todo elevado a uma segunda potência, por exemplo, x elevado a n, e todo o conjunto elevado a m, o resultado fica x elevado ao produto dos expoentes. Então, aqui embaixo tem uma regrinha de convenções importantes de decorar, mas essas operações aqui são operações importantes na hora da gente poder aplicar e fazer simplificações. Bem, vamos a alguns exemplos aqui. Eu vou fazer um comentário sobre alguns dos problemas que aparecem aqui. Então, esse primeiro problema, você tem
2 vezes x elevado ao quadrado, tudo isso vezes x elevado ao cubo. Tá? Então, neste problema aqui, se você reparar, o x ao quadrado e o x ao cubo são números de mesma base, porém expoentes diferentes. Né? Conserva a base, somos expoentes, dá 2 vezes x elevado à quinta. Simples. Né? O segundo problema, ele já é um pouquinho mais complicado. Então, o que a gente tem aqui? Olha, eu tenho... Então, voltando aqui. Então, eu tenho 3x ambos ao quadrado. Quando você tem dois números dentro do parênteses ao quadrado, significa que cada um deles está ao quadrado. Aqui é o primeiro ao quadrado, o segundo ao quadrado. E a raiz cúbica de 3 aqui eu posso reescrever como sendo 3 elevado a 1/3. Aqui, repito, o x ao quadrado, porém o 3 aqui são números de mesma base. Soma-se os expoentes, fica 2 mais 1/3. 2 mais 1/3 dá 7/3. Portanto, eu vou ter 3 elevado a 7/3 vezes x quadrado. Se você preferir escrever nessa forma, já está ok. Mas você ainda pode lembrar que um número elevado a uma fração pode ser escrito como uma raiz. Né? Então, neste caso, o numerador da fração é o expoente do 3 e o denominador da fração é a raiz. Então, eu vou ter raiz cúbica de 3 elevado a 7 multiplicado por x ao quadrado. Perfeito? Pois bem, os outros problemas são semelhantes. Eu preciso fazer a operação termo a termo, né, de tal forma que eu possa simplificar. Convido vocês a acompanhar cada um desses problemas aqui, para que você consiga chegar na expressão final aí que já está indicada, ok? Bem, aqui nós vamos trabalhar com mais alguns exemplos, onde a operação se dá não por divisão ou produto, mas se dá pela soma ou subtração de dois polinômios, na verdade de duas funções potenciais. Então, esse primeiro caso aqui, onde você tem 2x² menos x ao cubo, né, comumente o que a gente faz é colocar termos que são comuns em evidência. Né? Mas essa coisa de você colocar um termo em evidência, às vezes não é tão claro assim. Então, no problema ali, a gente exemplificou a seguinte coisa. O que é colocar termo comum em evidência? É quando a gente enxerga duas coisas iguais. Quando você olha esse primeiro exemplo, que você vê um x ao quadrado e você vê um x ao cubo, eles não são semelhantes, são potências diferentes. Porém, é possível verificar o seguinte, que o termo x ao cubo pode ser escrito como x vezes x quadrado. E agora sim, olha, nas duas parcelas eu tenho x ao quadrado. Eu tenho o primeiro e tenho o segundo. Então, o x ao quadrado que aparece aqui, ele é comum às duas parcelas. Portanto, é um termo que eu posso colocar em evidência. Quando a gente coloca em evidência, significa o seguinte, significa que eu vou transferir isso aqui para o começo da função, para o começo do fator, né? Abro um parênteses e pego o primeiro termo, divido por este sujeito que está aqui, né? O resultado de 2x ao quadrado dividido por x vai dar o 2. Quando eu pego esse x vezes x ao quadrado, quando eu divido por x ao quadrado, sobra somente x, que é esse outro fator que está aqui. Então, na prática, a ideia aqui é a seguinte, é que a gente chegue a um termo, este final aqui, de tal forma que este resultado aqui, se você abrir esse parênteses, retorna a condição inicial, a condição original. Você fala, para que a gente precisa fazer isso? Porque algumas vezes a simplificação de uma função se dá quando a gente coloca algum termo em comum em evidência. Né? Note para o segundo problema aqui, é parecido com o primeiro. Note que, opa, pulou um aqui, é parecido com o primeiro e ele ficou por último. Então, esse segundo problema, olha, perceba que o x ao cubo pode ficar como x e x², você tem mais um x² aqui, portanto, o x ao quadrado pode ser colocado em evidência. Pega 2 vezes x vezes x², divide por x², sobra 2x. Pega x², divide por x², sobra 1. Então, essa expressão aqui é equivalente à anterior. E a mesma coisa para os outros. Neste terceiro problema, neste item C aqui, note que não é assim tão trivial.
né, a gente precisa enxergar um pouquinho melhor a coisa, uma questão de treino. Se você analisar aqui, eu tenho 2x elevado a meio, mais 4x elevado a 5 meios. A princípio não são iguais, mas eu posso pegar esse x elevado a 5 meios que está aqui, né, e eu posso escrever, lembra que 5 meios é 2,5. É a mesma coisa que você somar x elevado a 2 com x elevado a meio. Note que agora, se eu conseguir escrever neste formato, eu tenho este x elevado a meio, que é comum com este outro x elevado a meio do primeiro fator. Aí, nesse caso, eu posso colocar o x elevado a meio em evidência. Mas além do x elevado a meio, o 2 que está aqui e que está aqui é comum aos dois termos, aos dois fatores. Então, eu também posso colocar o 2 em evidência. Então, 2x elevado a meio é comum para os dois. Pego a primeira expressão, divido por este número, eu vou chegar igual a 1. Então, 2x elevado a meio dividido por 2x elevado a meio dá 1. Se você pegar 2 vezes x ao quadrado multiplicado por 2 vezes x elevado a meio, que é a segunda parcela que está aqui, né, e eu dividir por 2x elevado a meio, sobra somente 2x quadrado, que é este último termo que está aqui. Ok? Pois bem, então convido você a acompanhar a quarta expressão aqui, este item D, né, e verificar que a gente fez exatamente a mesma coisa. Né? Então, essa forma de simplificação ela acaba sendo útil na hora da gente reduzir, às vezes, algum resultado. A gente obtém algebricamente algum resultado bastante grande, bastante longo, mas muitas vezes é possível a gente fazer um agrupamento colocando termos em comum em evidência. Ok? Bem, vamos a mais um exemplo aqui. Bom, esse é um exemplo mais longo, né? Você tem uma expressão bem maior aqui em cima, né? Mas ainda assim é possível a gente perceber o seguinte, que tanto no primeiro fator do numerador, eu tenho x mais 2 e x mais 2 no segundo, e além disso ainda tenho x menos 1 e x menos 1. Então, são termos comuns, de tal forma que a gente pode colocar esses termos em evidência. Bom, o denominador, eu tenho x menos 1 elevado a 3 e o conjunto tudo elevado a 2, o que significa que eu posso manter esse x menos 1 e eu posso fazer o produto entre os dois expoentes, o 3 e o 2 que estão aqui em cima. Bom, mas vamos pegar aqui o numerador. O numerador, olha, pode reparar o seguinte, você tem x mais 2 quadrado, eu vou repetir ele aqui, x menos 1 ao cubo, eu vou escrever como x menos 1 vezes x menos 1 quadrado. Lembra que as duas bases sendo iguais, eu posso somar os expoentes, retorno à condição original. No segundo termo, mesma coisa, eu tenho 3x mais 2 ao cubo. Então, o 3x mais 2 ao cubo, eu vou escrever como 3x mais 2 e x mais 2 ao quadrado. Note que x mais 2 vezes x mais 2 ao quadrado, eu conservo a base, somo os expoentes, também volto para a condição inicial. E o x menos 1 ao quadrado eu mantenho. Agora, se você avaliar aqui, você vai verificar o seguinte, ó, eu tenho x mais 2 ao quadrado no primeiro termo e x mais 2 ao quadrado no segundo. Além disso, eu tenho x menos 1 ao quadrado e x menos 1 ao quadrado também no segundo termo. Então, o que eu vou fazer? Já que eles são comuns, eu vou colocar em evidência. E os dois termos estão multiplicados por 3. Olha. Então, o 3 também é comum para os dois. Então, eu vou colocar 3x quadrado, que multiplica x menos 1 ao quadrado, em evidência. E vou pegar o primeiro termo inteiro, que está aqui, vou dividir por este cara aqui e vai me resultar x menos 1. Aí eu vou pegar o segundo termo inteiro aqui, dividir por 3x quadrado mais 2 tal, por esse primeiro termo, vai resultar somente nesse segundo. De tal forma que se eu abrir o parênteses, né, o conjunto volta à condição anterior. Dessa forma, se eu agrupar esta parcela que está aqui entre colchetes, que é o x menos 1, menos x mais 2, né? Se eu abrir esse parênteses ali, ajustar os sinais, somar, eu vou ter x menos x que dá 0,
menos 1 menos 2 dá menos 3, né? E, portanto, este termo que está aqui vai sobrar menos 3 apenas. Desta parcela que eu tinha colocado em evidência, né, eu posso verificar o seguinte, que o denominador ele tem x menos 1 ao cubo, vezes todo conjunto elevado ao quadrado. E x menos 1 ao cubo elevado ao quadrado é x menos 1 elevado à sexta, porque a gente faz o produto entre os expoentes. Aí, nesse caso, olha só, este x menos 1 ao quadrado com esse x menos 1 à sexta, lembra que eu posso pegar esse denominador, jogar para o numerador com sinal trocado, fica x menos 1 elevado a menos 6, aí ele é comum à base, pego o 2, somo com menos 6, dá menos 4, jogo novamente para o denominador e chego nessa expressão que está aqui embaixo, né? E o numerador sobra somente este menos 3 com esse 3, que fica este 9 que está aqui, né? E o x mais 2 ao quadrado. Então, essa expressão que está aqui, né, equivale a essa expressão aqui de cima. Ok? É mais longo, mas é ligeiramente simples de ser feito. É uma questão só da gente treinar um pouquinho mais. Ok? Bom, um outro fator importante aqui para a gente é o que a gente chama de um domínio de uma expressão. Domínio representa o conjunto de todos os valores nos quais uma expressão, uma função, uma equação, né, ela é válida, né? Isso a gente às vezes não se dá conta, mas existem alguns números para os quais aquela função ela não existe, né? Pega, por exemplo, essa expressão aqui, olha, raiz quadrada de 12 menos x. Né? Veja que raiz quadrada, né, é uma função que só é definida dentro do conjunto dos números reais, né, quando o elemento que está dentro da raiz, o 12 menos x, neste caso aqui, quando ele é positivo. Né? Se ele for um número negativo, né, não existe raiz quadrada de número negativo. Na verdade, não existe raiz de número negativo. Né? Então, por conta disso, por não existir raiz de um número negativo, é que a gente precisa tomar cuidado com a validade da função. Então, por exemplo, neste caso aqui, se você tiver um x, qualquer valor de x maior do que 12, né, se o x for maior do que 12, né, o resultado da operação dentro da raiz vai ficar negativo, né, e aí você vai ter uma raiz quadrada de um número negativo que não é definida. Né? Então, neste caso, qualquer valor que vá até 12 é válido. Ou seja, o domínio de números nos quais esta expressão aqui é válida são todos os números menores ou iguais a 12. Pode ser igual a 12 porque 12 menos 12 dá zero e raiz de zero é zero. Né? E qualquer outro número menor do que 12, né, essa expressão é verdadeira. Aí você fala, mas se o número for negativo? Se for negativo também vale. Imagina que você tenha, por exemplo, 24, menos 24. Você vai ter 12 menos 24, menos menos dá mais, 12 mais 24 dá 36, raiz quadrada de 36, né, dá 6, ou seja, existe. Ok? Então vale para qualquer número, inclusive negativo. Então, uma forma que a gente tem de determinar ou de expressar quais são os valores possíveis é através dessa forma aqui embaixo. Olha. Ou seja, eu posso dizer que o domínio da expressão começa em qualquer valor que vem desde menos infinito até 12. Note que menos infinito, ele está aqui, olha, com parênteses. Eu posso designar como parênteses ou eu posso colocar como um colchete aberto. Colchete aberto significa que não tem número final. Né? E neste caso, ó, o colchete está fechado do lado de cá porque o 12 é o maior número, incluindo ele. Se o colchete fosse aberto deste lado, seria qualquer número menor do que 12, mas não incluiria o 12. Tá bom? Então, o domínio de uma expressão é isso. Né? É quando você consegue descobrir qual é o universo de valores possíveis para aquela expressão. Por último aqui nesse bloquinho, então, eu coloquei aqui ao lado alguns exercícios, alguns exemplos, para que você possa, inclusive, até treinar a calculadora, que é muito comum a gente não conseguir ou não saber
como fazer um determinado cálculo. Em todos esses exemplos que estão aí do lado, você vai verificar que é possível você, em alguns, fazer uma simplificação, ou em outros, simplesmente substituir e colocar na calculadora. Importante é que, às vezes a gente fala, puxa, fazer uma conta com calculadora, eu sei fazer. Mas aí você vai verificar que muitas vezes esquecer de abrir ou fechar um parênteses, esquecer de colocar um sinal, esquecer ou trocar o sinal na hora de fazer o cálculo é bastante comum, é um erro bastante comum. Então, por isso que eu convido você a fazer todos esses problemas. São simples de serem feitos, mas exige uma calculadora, né? Uma calculadora simples, mas que tenha potência e que tenha raiz, tá certo? Como exemplo aqui, olha, eu abri o problema 16. Né? O problema 16 diz que você tem x elevado a 2 terços e todo o conjunto elevado a 3. Né? Não existe problema de você pegar o valor de x, que neste caso aqui estava definido como sendo 10, né? Pegar o 10 elevado a 2 terços, dar um resultado, e depois elevar tudo novamente ao cubo. Mas nesse caso aqui fica mais simples, porque às vezes a gente não sabe como colocar na calculadora uma potência fracionária. Então, nesse caso, era mais conveniente, né? É mais conveniente que você faça a primeira operação de expoente. Então, se você analisar, você tem 2 terços, este conjunto está todo elevado a 3, né? E quando você tem uma potência elevada a uma potência, você conserva a base, que no caso ali é o x inicialmente, e faz o produto entre os dois expoentes, ou seja, você tem 2 terços multiplicado por 3, né? 2 terços vezes 3, simplifica o 3 com 3, sobra 2. Portanto, a expressão final é simplesmente x ao quadrado. Ou seja, x elevado a 2 terços elevado a 3, elevado ao cubo, é a mesma coisa que x quadrado apenas. Né? E aí, nesse caso, se o x for igual a 10, 10 ao quadrado, dá 100, que é a resposta que está aqui. Ok? Pois bem, então, este conjunto de expressões aqui servem aqui para você consiga fazer um treino razoável e na hora de você fazer cálculo, utilizar sua calculadora. Tá? Então é isso.